Amém? Graça e paz. Amém. Boa noite. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esse momento de nós estarmos aqui, por esse privilégio de nós estarmos aqui, que muitas pessoas no mundo, se você tem acesso aos noticiários e olha o que acontece em alguns países, muitas pessoas hoje não têm esse privilégio de estar reunidas para engrandecer o nome de Jesus, porque são proibidas de fazer isso. Então que nós possamos valorizar esse momento que nós temos aqui na presença de Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Amém? Amém. Pai, nós colocamos, Pai, cada vida, Pai, que está aqui nas Tuas mãos, Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, Pai. Amém. Jesus, obrigado. Às vezes, Pai, nós não valorizamos isso, Pai, mas nos ensina, Pai, a valorizar o tempo, Pai, que nós temos, a usar, Pai, o nosso tempo, Pai. Amém, Pai. A usar nosso tempo tanto aqui, Pai, quanto lá fora, Pai, para engrandecer o Teu nome, Pai. Nos ensina, Deus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Coloca, Pai, cada vida, Pai. Peço, Pai, que o Senhor venha com a Tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Porque nós sabemos, Pai, que nós precisamos de Ti, Pai. Porque sem Ti, Pai, nós não somos nada, Pai. Nós somos pecadores, Pai. E precisamos da Tua graça, Pai. Pois Tu és santo, Pai. Continua, Pai, cuidando de nós, Pai. Desde já, Pai, te agradeço por tudo, Pai, por essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos agora se alegrar com Ele e declarar que nós cantaremos para Ele, porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é grandioso. Amém? Amém. Em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o Teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. Com meu coração eu proclamarei que Tu és bom, que Tu és bom. Na tribulação eu me lembrarei que Tu és bom, que Tu és bom. Com meu coração eu proclamarei
bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, yeah. Cantarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, cantarei, porque tu és bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, novamente, cantarei, porque tu és bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, cantarei, porque tu és bom, dançarei, porque tu és bom, gritarei, porque tu és bom pra mim, yeah. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui neste domingo para a glória do Senhor. É um privilégio estarmos aqui. É um privilégio poder louvar o nome do Senhor, cantar e gritar e dizer que Ele é bom para conosco. Eu posso dizer com convicção e de coração que todos que estão aqui, com certeza, têm no seu coração uma gratidão ao Senhor. Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem sido, pela proteção, pelos livramentos. Quantos livramentos, amados? Quanta proteção, quanto cuidado de Deus para conosco nesse tempo. Eu creio no meu coração que o Senhor tem recebido a nossa oração, o Senhor tem atendido a nossa necessidade. Eu creio no meu coração que o Senhor tem sido fiel para conosco. Estamos aqui, não é fácil estar aqui nessa época, né? É bem difícil estar aqui, como disse o Bruno na abertura, é bem difícil porque muitos no mundo inteiro, nosso país e no mundo inteiro não têm o privilégio de poder se reunir na casa do Senhor, mas nós temos esse privilégio hoje, apesar das restrições, né? Apesar das dificuldades, apesar da luta, mas nesse tempo todo o Senhor tem nos livrado. Amém, gente? Eu posso dizer isso de coração, porque muitas das pessoas que estão aqui, a maioria, eu creio, teve uma resposta de oração, teve um cuidado de Deus, uma bênção de Deus, uma proteção de Deus, teve algo de Deus nesse tempo, seja físico, seja por si mesmo, ou seja por alguém, né? Porque eu creio que nesse tempo a igreja do Senhor aqui nesse lugar, uma das missões que o Senhor nos deu mais forte foi orarmos por outros. Amém, gente? Quantos pedidos de oração, né, amados? Até me emociona falar isso. Quantos pedidos de oração, quantas necessidades, quantas pessoas que nos procuraram nesse tempo, nesse ano, né? Vamos dizer assim já, porque já estamos partindo aí para o final do ano, né? Quantas necessidades, e o Senhor nos atendeu e tem nos atendido e nos atenderá. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor, nós cremos num Deus poderoso. Por isso nós cantamos a Ele, cantarei que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é tremendo e Ele tem nos guardado, tem te guardado, tem guardado a igreja do Senhor, tem guardado a muitos que têm deixado aqui os seus pedidos para a glória do Senhor e vai continuar guardando. E tem surpreendido também, amados. É por isso que nós temos falado e lido 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57, o Senhor nos dá a vitória, Ele tem nos dado vitória, eu creio, o Senhor tem nos dado vitórias. Glória a Deus. Se eu fosse você, eu aplaudi o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, obrigado. É aplauso de gratidão, igreja. Obrigado, obrigado, obrigado. Estamos de pé. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem protegido. Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Cantarei, vamos declarar. Cantarei, porque Tu és bom, dançarei, porque Tu és bom, gritarei, porque Tu és bom
Tu és bom pra mim. Obrigado, pra Deus, mim, pela tua cantarei, bondade. Porque Tu és bom, dançarei, porque Tu és bom, gritarei, porque Tu és bom, Tu és bom pra mim, pra mim. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. O Senhor tem protegido, amados. Amém, Jesus. Aleluia. E sabe o que é o melhor de tudo? Ele quer continuar protegendo, porque o ano não acabou ainda e nós temos declarado aqui que esse ano é o ano da vitória. Em meio a tudo isso, eu creio que o Senhor tem nos sustentado, amados, com vitórias. Eu creio, por isso você está aqui, por isso nós estamos aqui, por isso Ele é nosso Deus e por isso nós podemos cantar a Ele, gritar a Ele, dançar para Ele. Amém, Jesus. De verdade, gente, me emociona falar essas coisas. Eu sei que infelizmente nem todos têm a condição, né, de estar aqui, nem todos têm a condição de louvar ao Senhor, nem todos têm a condição de buscá-lo. Alguns têm receio, alguns estão receosos, alguns realmente precisam esperar, né? Porque realmente, como a gente tem observado aí, são pessoas do grupo de risco, e isso é bem complicado nessa época. Infelizmente, aí nós estamos voltando a ver casos aí aumentando no nosso país. Isso é bem complicado, mas nós cremos no Deus que nos dá a vitória, e é por isso que nós estamos aqui. Amém? Nós vamos agora louvar novamente. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, que está preparado para isso, que tem essa ousadia no coração e essa fé para dizer: Senhor, eu vou ofertar em gratidão por aquilo que o Senhor tem feito para comigo. Você vai poder ofertar agora. Os obreiros vão passar. Normalmente a gente faz isso aqui, vindo aqui à frente, mas nessa época os obreiros estão passando, né, para recolher, para evitar deslocamentos. E você que está em casa também tem a oportunidade de dizimar e ofertar esta semana através do seu depósito, da sua transferência, para que a obra do Senhor possa continuar, para que as bênçãos do Senhor possam continuar nos alcançando. Porque se nós não tivermos esse lugar, como nós vamos nos reunir? Se nós não tivermos essa oportunidade de falar, que podemos cantar, gritar, dançar para o Senhor, como que nós vamos falar? O Senhor tem nos dado essa oportunidade. Então, você que pode, coopere nesse momento. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé novamente. Amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, ó,
Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, és invencível, inigualável és, inigualável, oh, e hoje pra sempre reinar. Teu é o reino, Senhor Jesus. Teu é o reino. Nós te adoramos, Deus. Tu é a glória. É pra ti, Jesus. Acima de todo nome estás. Poderoso este nome é. Santo, santo, santo. Poderoso esse nome é. Poderoso o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Amém. Esse nome é poderoso e santo. Esse Deus poderoso que cuida de nós.
Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai, em tua presença, Deus. Continua, Pai, cuidando de nós, Pai. Tu és poderoso, Tu és santo, Pai. Tu és perfeito, Pai. Tu és a nossa rocha firme, Pai. Santo, 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 Deus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, Pai. Santo, santo, Deus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado. Glórias a Ti, Jesus. Recebe, Senhor, é a Tua igreja, é a Tua igreja. Obrigado, Deus. Obrigado, 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 obrigado pelo Teu poder, Senhor. Obrigado pelo Teu poder, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Jesus, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Quero orar por você, amado. Eu não posso chamar aqui à frente, mas aquele que sentir agora de levantar a sua mão para receber uma oração, para que o poderoso Deus é muito forte, a presença dele aqui está forte, eu sinto muito forte, muito forte. E você que quer agradecer, ou você que quer pedir, ou você quer se entregar, levante a sua mão ou as suas mãos, não sei, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, eu entrego essas vidas, eu entrego, Pai, a Tua igreja. Obrigado, 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 Senhor, porque o Senhor tem sido poderoso Deus para conosco. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos levantado a cada dia, Pai. E o Senhor tem nos dado vitória, a vitória da vida, a vitória do respirar, a vitória, Senhor, de ver pessoas sendo ajudadas pelo Teu poder nesse ano, Pai. É gratidão, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Pai. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos feito, Senhor, caminhar, Pai, do fracasso, da derrota para a vitória no Senhor. Pai, do desânimo, Pai, da fraqueza, Senhor, para a força no Senhor. Obrigado, Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço pelo Teu poder, eu te agradeço, Senhor, pela Tua igreja. Recebe essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai, recebe também agora, meu Deus, os dízimos e ofertas que foram entregues nessa noite aqui no culto presencial, e aqueles que entregarão durante essa semana, Pai, que depositarão, transferirão desde já, Senhor, eu consagro e abençoo em nome de Jesus e profetizo, Pai, mais do que a sobrevivência, eu profetizo a prosperidade do Senhor nestas vidas. Porque já é uma luta sobrevivermos, Pai, mas além da sobrevivência, o Senhor tem nos feito prosperar, e não só financeiramente, Pai, nesse momento também, Senhor, mas o Senhor tem nos feito prosperar em fé, em confiança, em força, em vitórias, em todas as áreas, e eu te agradeço pela vida, eu te agradeço, e profetizo vida e paz
paz e proteção sobre cada um aqui e cada um que está nos ouvindo através dessa transmissão, para a honra e a glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode sentar, amados. Pode sentar. Glória a Deus. Graças a Deus, porque Ele tem sido bom para conosco. Ele tem sido nosso Deus poderoso. Ele tem nos sustentado, amados. E é através da força, do sustento do Senhor que nós estamos aqui. Amém. Quero compartilhar a palavra do Senhor. Nosso tempo, nessa época de pandemia ainda, infelizmente, o nosso tempo é resumido. Quando nos ajuntamos, queremos preservar vidas e temos feito tudo o que é possível, espiritualmente primeiramente e também humanamente, né? Porque a gente não pode só pedir a Deus: Senhor, protege a tua igreja, Senhor, guarda, Senhor, livra, e nós não tomarmos nossos cuidados. Então a gente tem tomado cuidado aqui, como igreja, temos observado aí o protocolo e também sujeitando-nos às autoridades constituídas, né? Porque isso é bíblico. Nós não podemos apenas dizer: eu sou de Jesus, eu sou de Deus, eu sou um cidadão independente. Você é cidadão de um meio, né? De uma comunidade, você é cidadão de um país, e você precisa se submeter a isso, porque senão o nosso evangelho não terá valor. É difícil, às vezes é difícil, né? Mas nós estamos aí nessa fé de que o Senhor é conosco. Ele tem e continuará nos sustentando. Eu creio nisso, porque Ele é Deus. E hoje nós vamos meditar sobre a história de um homem que é muito conhecida, essa história. Eu não lembro quando, mas já meditamos aqui. E eu sei que ela traz lições para a nossa vida. Então vamos tentar aqui fazer um resumo da vida de José, de uma fase da sua vida, de umas lutas que ele passou. E nós vamos meditar então nessa noite do fracasso à vitória, em Gênesis capítulo 37, o verso 1 até o verso 11. Então vamos ler nesse momento para meditarmos e compartilharmos da palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Gênesis capítulo 37, o verso 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Verso 5. Sonhou José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra?
Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém. Palavra do Senhor, a nossa vida nessa noite, do fracasso à vitória. A incrível história de José, um jovem que tinha tudo para dar errado. E como ele conseguiu transformar o fracasso em vitória. Os capítulos 37 até o capítulo 40 deste livro de Gênesis descrevem mais da sua história. Nós não conseguimos ler tudo aqui, mas esse início nos dá uma ideia aqui do desenrolar da vida de José. Ele tinha 17 anos, diz aqui o texto, e ele vivia uma vida de agricultor com seu pai, com seus irmãos, seus 11 irmãos, e ali eles viviam uma vida no campo. E naquele momento José teve sonho e falou esse sonho aos seus irmãos, de que os seus irmãos se sujeitariam a ele. E os seus irmãos obviamente não aceitaram isso. E depois ele teve um outro sonho em que os seus pais se sujeitavam a ele, e também o seu pai não aceitou isso. Então isso tudo causava uma indignação, e se não bastasse isso, havia uma preferência ali na família por José, por ser filho da velhice. E então, naquele momento, José era muito querido por seu pai, Jacó, e era tido como um filho preferencial. Isso também gerava um problema muito sério, que obviamente geraria mesmo essa preferência do pai por um filho. Logicamente que isso não é saudável. E a vida de José foi marcada, a partir disso, a partir dessa leitura, a vida de José ela foi marcada por desilusões, traições, desprezo, mas ele venceu todas estas coisas e conseguiu sair do fracasso para as vitórias que Deus preparou para ele, e que ele soube entender que ele teria condições de vivê-las com a sua fé, com a sua busca, com a sua certeza de que Deus o tiraria daquela situação. Amém. São lições que nós precisamos entender para a nossa vida também. Vamos ver primeiramente 4 situações que José passou. A primeira delas foi a rejeição. Como nós vimos aqui na leitura, José, ele não era muito querido pelos seus irmãos, porque ele era filho preferido, e também porque ele sonhou dizendo nesse sonho que ele seria dominante sobre os seus irmãos e sobre os seus pais. Então essa rejeição José viveu por parte dos seus irmãos, e foi considerado por eles como alguém dispensável, a ponto de, depois desse início aqui que nós lemos, José ter sido vítima de uma trama dos seus próprios irmãos para tirar-lhe a vida e depois para sumir com ele do convívio da sua família. Imagine uma situação assim. E isso aconteceu. A palavra nos diz no capítulo 37 ainda, lendo os versos agora mais adiante, o verso 19: e disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor, se referindo a José. E o verso 20: vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, ou um desses poços aqui, e diremos: uma besta fera, ou um animal feroz o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Então seus irmãos estavam tramando ali uma maneira de se desfazer de José, se livrar de José, mandar José para outro mundo, né? Matar José. Imagina uma situação dessa: jogar José num poço que talvez fosse fundo e pudesse perder a vida ali nessa situação. Mas naquele momento ali, um dos seus irmãos foi contra essa situação e disse: não vamos fazer isso. E o verso 28 nos diz: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então, ao invés de tirarem a vida de José, eles mudaram de plano e resolveram se livrar de José, tirando-o ali da região, da redondeza, do convívio familiar. E o verso 33 diz: e conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho.
Isso eles voltando e falando com Jacó, o seu pai. É a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado o meu filho José. E o verso 36, e os medianitas que o levaram como escravo, venderam-no ao Egito, no Egito, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então, no meio de tudo isso aí, José sendo rejeitado, e por essa dor de ser considerado alguém dispensável pelos seus irmãos, alguém que não teve a visão que José estava tendo, porque José não estava subestimando os seus irmãos, José não estava querendo se sobressair por ser melhor ou maior, José estava recebendo algo de Deus, uma missão de Deus que ele cumpriria mais adiante, só que José não sabia dizer isso com essas palavras, e os seus irmãos também não tiveram essa percepção, essa visão espiritual da situação, que era algo que poderia contribuir para o bem deles de alguma forma, em algum momento. Eles não entenderam assim, então eles entenderam, José está querendo ser melhor do que nós, o pai já tem uma preferência por José, então vamos acabar com essa história e vamos vendê-lo. E eles o venderam aos midianitas, que o levaram e o venderam lá no Egito para Potifar, que era capitão da guarda de Faraó, e ali José se tornou um escravo. E ele então, em segundo lugar, ele perde a sua liberdade. O capítulo 39, o verso 1 vai nos falar sobre isso. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Ele se tornou uma mercadoria. Ele se tornou uma mercadoria naquela época que infelizmente ainda existia a escravidão de outra forma, mas existia a escravidão, e infelizmente naquela época as pessoas que passavam por essa situação acabavam se tornando escravo de outras. Uma coisa horrível, inimaginável viver algo assim, mas José viveu e ele perdeu a sua liberdade por causa disso, por causa dos ciúmes, por causa da incoerência, por causa da falta de humanidade da sua própria família. Amém, irmãos? Difícil isso. Perdeu a sua liberdade, se tornou escravo no Egito, escravo de Potifar. Em terceiro lugar, José foi vítima de calúnia e difamação. Um mal que já estava caminhando para piorar, né? Primeiro seus irmãos o discriminam, depois o desprezam, depois ele vai viver como escravo, de filho querido a escravo. Que dor, que situação. E depois ele é vítima de calúnia e difamação. Mas o bom de tudo isso é que José, ele conseguia entender que alguma coisa estava acontecendo ali e que eram coisas que tinham sentido. E por causa disso ele manteve a sua integridade, a sua honra. Por causa disso ele não comeu dos manjares, como Daniel, né? Que nós já ouvimos a história de Daniel, que foi também cativo para um outro país e manteve a sua integridade espiritual. José manteve a sua integridade espiritual e moral. A palavra nos diz lá em Gênesis 39, do verso 7 ao 20, nós estamos resumindo aqui as leituras, e no verso 7 do capítulo 39, nós vamos ver essa fase aí de José lá na casa de Potifar e o que aconteceu. 39, verso 7, aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. E aí o verso 12, e ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aí o verso 14, 15 e o verso 20, chamou os homens, a mulher de Potifar chamou os homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei
com grande voz, e aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E o verso 20, o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Se já não bastava José ser discriminado pelos seus irmãos, se já não bastava se tornar um escravo, agora ele se torna um fugitivo, que foi caluniado e um que foi preso, perdeu a sua liberdade agora de ir e vir, foi vítima de calúnia e difamação da própria mulher do Senhor onde ele estava servindo. Que coisa difícil, que situação complicada José estava passando. Mas em tudo isso, quando aquela mulher investiu contra ele, ele resistiu, ele foi íntegro, ele foi moralmente íntegro, espiritualmente íntegro, e ele não aceitou aquela provocação, mas ele fugiu, e a mulher inventou um falso testemunho contra ele, de que ele a tinha atacado, sendo que foi o contrário. Que situação! Quantas coisas semelhantes, em situações diferentes, em tudo isso que José já passou até aqui que nós descrevemos, a vida muitas vezes nos traz. Quantas coisas, quantas situações contraditórias à vida que José tinha com Deus e consigo mesmo. E em quarto lugar, nós vamos seguindo e mostrando a dor da ingratidão. José, agora na prisão, ele fica ali aproximadamente 2 anos preso, e ali ele caiu, logo que ele chega, ele caiu ali nas graças do copeiro Mor, que era um funcionário de alto nível lá do faraó, do rei do Egito. E ali, com o copeiro Mor, José começou uma amizade ali na prisão, e aquele copeiro, ele teve um sonho. E a José foi dirigido ali por Deus para interpretar aquele sonho, que aquele homem sairia da prisão. E de fato ele saiu. E quando ele saiu, José disse: olha, não se esqueça de mim. Quando você estiver diante do faraó, me ajude lá, abreviar minha pena aqui, me defenda lá. Fala que eu fui injustiçado, caluniado, que eu não fui atrás de ninguém, mas vieram atrás de mim e eu rejeitei. Fui difamado e eu estou aqui. E então a palavra do Senhor nos diz em Gênesis 40, vamos ler o verso 12. 40, 12. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. E o verso 13: dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Porque o copeiro do rei naquela época tinha a missão de provar, as bebidas do rei, antes do rei tomar. Então José interpreta o sonho daquele copeiro Mor que estava preso com ele ali naquela prisão. E depois o verso 14 ele diz: porém, lembra-te de mim quando te for bem, ou seja, quando voltares lá para o palácio, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa ou deste cárcere, desta prisão. Então José pediu ajuda àquele copeiro, e o copeiro foi. Aconteceu o que o sonho disse, o que José interpretou. Ele foi restituído ao seu cargo, voltou para a presença de Faraó, e teve um detalhe: ele foi ingrato com José. Ele esqueceu que tinha prometido a José, que José tinha pedido a ele que o defendesse diante do rei. Ele se esqueceu. Era o muito amigo, aqueles amigos, Então esqueceu de José e deixou José lá 2 anos lá naquela prisão, e José ali suportando aquela dor que aparentemente era um fracasso. Que coisa! Rejeitado pela sua família, perdeu a sua liberdade se tornando um escravo, foi caluniado e difamado, mesmo tendo defendido a honra e a moral, e ao ponto de ser preso, e na prisão ainda recebeu como recompensa a ingratidão daquele que ele ajudou ali, interpretando aquele sonho, sendo um canal de Deus para interpretar aquele sonho. E quando aquele homem teve a oportunidade de ajudar a José, não o ajudou. Agora, como José transformou esses fracassos colhidos ao longo da sua vida em vitória? Então vamos refletir
sobre alguns pontos sobre isso. O primeiro deles, o controle de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa história de José e você esteja pensando: quantas dessas coisas as pessoas passam hoje? Quantas dessas coisas, de forma diferente, obviamente, mas quantas dessas coisas nós vivemos hoje? Quantas injustiças, quantas discriminações, quantas pessoas que nos desprezam, quantas pessoas que até caluniam, ou quantas pessoas falam coisas que nós não fizemos, quantas pessoas em ambiente de trabalho, de família, enfim, em qualquer ambiente, que muitas vezes, ao invés de nos ajudar, de somar conosco, de agregar coisas boas, acabam por nos prejudicar. Quantas coisas dessas podem acontecer em nossa vida hoje? Isso é um fato, infelizmente, em todos os ambientes. Mas como José transformou os fracassos colhidos ao longo da sua vida em vitória? Vamos ver alguns pontos para refletirmos. O primeiro, o controle de Deus. José, essa frase é muito importante, eu fiquei muito feliz de entender essa situação através dessa frase. José teve a consciência, a confiança de que Deus está no controle, mesmo quando nós, seres humanos, já perdemos o controle. Porque muitas situações, amados, verdadeiramente, que nós somos acostumados a ter o controle das situações, é natural nosso, uns mais, outros menos, de uma forma ou de outra, mas enfim, você se sente bem quando as coisas estão bem, e para as coisas estarem bem, você precisa estar controlando aquela situação. Você trabalha, no fim do mês você tem o seu salário, você vive, tem a sua saúde, você cuida dos seus filhos, tem o amor dele, dá amor para eles, você tem um alimento na sua casa, isso te alimenta e você vive bem. Então tudo isso faz parte de uma situação normal de controle. Mais do que nunca, amados, nesse ano nós nos vimos sem o controle das situações. Mais do que nunca. E ainda estamos nos vendo, né? Porque nós temos feito coisas que nós não gostaríamos de fazer. Nós temos vivido coisas que não gostaríamos de viver. Eu sei o quanto é difícil nós observarmos as restrições de tudo que nós vivemos nesse ano. Eu sei como é difícil nós olharmos e vermos pessoas queridas nossas perdendo a saúde, ou ameaçadas na sua saúde, amigo, colega de trabalho, pessoas da nossa família. Esses dias atrás eu pedi oração aqui, fui surpreendido com meu irmão de 67 anos, que já faz um tratamento de câncer, que foi acometido da Covid, há 2 ou 3 semanas atrás, pedimos oração aqui. É difícil isso, dá vontade de ir lá, ele mora longe, né, de nós, 6 horas de viagem, dá vontade de ir lá, mas não posso, porque vai piorar a situação ainda, é difícil, a gente fica sem o controle das situações. Quantas vezes? Mas a questão é, seja por uma enfermidade ou por outras situações, como José transformou os fracassos colhidos ao longo da sua vida em vitória. Em primeiro lugar é isso, nós devemos sempre crer como servos de Deus, porque você está aqui e eu creio que a maioria aqui é servo de Deus, tem colocado a sua fé, ou a maioria aqui tem o temor a Deus no seu coração, e eu creio que todos nós entendemos que Deus é quem sustenta a nossa vida. Amém, igreja? É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos correndo um risco aqui. É um fato. A gente sempre diz que ao levantar, já estamos correndo um risco, é verdade. Mas nesses tempos, sair, estar aqui nesse ambiente, é um risco. Estar na rua é um risco. E nós estamos sabendo disso. Mas nós sempre temos que crer no nosso coração. O controle da minha vida está nas mãos do Senhor. Nem por isso eu vou chutar o balde e fazer tudo aquilo que eu quiser. José não fez isso. Ele poderia ter se irado contra seus irmãos, ter travado uma batalha lá, ou morria, ou vencia, não sei, mas ele não fez isso. Ele poderia ter corrido, escapado e contar para o seu pai, mas ele não fez isso. Ele poderia ter chegado lá na casa de Potifar, do seu servo, do seu senhor, e ter se insurgido contra Potifar, ou ter aproveitado aquela oportunidade. Agora eu vou ficar bem, né? Porque a própria mulher, então eu vou ser, um amante dela, e isso vai me trazer um certo privilégio nessa casa. Mas ele não fez isso. Ele preferiu ficar com aquilo que era verdade, aquilo que era moralmente correto. Ele preferiu entender que Deus estava no controle e que por fim se levantaria para defendê-lo. E é isso que nós precisamos crer sempre, amados. Aconteça o que acontecer, você teme a Deus, você é servo de Deus, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da situação que está acontecendo nesse mundo e nesse país. Acredite.
as coisas não estão desorganizadas ou um caos, Deus está no controle. E se você teme ao Senhor, se você é servo do Senhor, saiba que você está debaixo do controle de Deus. Nós estamos debaixo do controle de Deus. José tinha essa percepção, José tinha esse entendimento. Então pare de se diminuir, pare de diminuir a sua vida, que você não pode, que você não consegue. Pare de se subestimar. Pare de deixar a sua autoestima ir lá embaixo. Acredite, Deus está no controle da sua vida e das situações. Submeta-se não aos problemas, submeta-se não às situações, mas submeta-se ao Senhor, que tem o controle de todas as coisas. E Ele tem o poder de fazer com que aquilo que é ruim se tornar em algo vitorioso. E José teve essa consciência, amados. Quando nós já perdemos o controle, o Senhor está controlando por nós. José teve essa consciência. O capítulo 50, o verso 20 e o verso 21 nos diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Não vou nem ler o restante, porque depois tem outra leitura nesse texto. Vós bem tentastes mal, falando para os irmãos dele, tá? Que foi a origem de tudo aquilo lá. Vós bem tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O mal que se lança contra a nossa vida, Deus tem o poder. Eu creio nisso, amados, por isso eu estou aqui. O mal que se lança contra a nossa vida, Deus tem o poder de transformar esse mal em bem. Eu creio, e eu vivo a fé no Senhor e prego essa palavra, porque eu creio nisso. O Senhor tem o poder de transformar o mal em bem. E essa era a certeza de José. Então ele cria no controle de Deus. Segundo lugar, segundo ponto para refletirmos aqui: José percebeu as coisas boas acontecendo mesmo em tempo de luta. José percebeu coisas boas acontecendo mesmo em tempo de luta. Lá na casa de Potifar, ele percebeu isso. Lá no capítulo 39, no verso 3: vendo, pois, o seu senhor Potifar, que o Senhor estava com ele, com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Ele estava lá como escravo, mas onde ele colocava a mão dele, o Senhor fazia prosperar, porque ele confiava no controle de Deus. Deus ainda se levantará no final de toda essa situação. Com o carcereiro, lá em capítulo 39, no verso 21, diz a palavra: o Senhor, porém, estava com José, isso lá na prisão. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro-chefe. Até o carcereiro olhava para José e via coisa boa naquele homem. Então ele olhava para o que Deus tinha de bom. E depois com Faraó, no capítulo 41, no verso 38, nós vamos ver: disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ou seja, a presença de Deus estava com José. Fracassado, discriminado, escravo, difamado, preso, mas o Senhor estava com José. Porque José era servo de Deus, porque José temia Deus. Aquele que teme ao Senhor, aquele que busca o Senhor, jamais, 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 jamais andará sozinho, jamais. Amados, a palavra do Senhor não são palavras ao vento. O Salmos 34, o verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu creio nessa palavra. Dentre tantas outras promessas, o Senhor sempre está do lado daqueles que o temem. Ainda que você não veja naquele primeiro momento, ainda que você não entenda, ainda que você não consiga identificar, ainda que você não consiga traduzir, o Senhor sempre
estará do lado daquele que está junto no temor ao Senhor, junto com o Senhor, buscando ao Senhor, crendo no Senhor. Então na casa de Potifar, ali Potifar via José como um homem abençoado. Com o carcereiro, o chefe da guarda via José como um homem abençoado. Faraó via José como um homem que tinha o Espírito de Deus. José percebeu as coisas boas acontecendo mesmo em tempo de luta. E sabe o que ele fez? Ele focou nas coisas boas, senão ele não resistiria. O que você tem focado? Essa pandemia, muita gente ficando desempregada, está voltando, isso, aquilo. E você vai enchendo a sua cabeça de coisas ruins, de notícias ruins, de pensamentos ruins. Foque em Deus, que está no controle de todas as coisas. Foque nas coisas boas que Deus tem feito. Puxa, hoje o pão não faltou na minha casa. Puxa, eu estava com uma dor e agora não estou mais, eu estou livre disso. Puxa, meu pessoa lá conhecida que eu pedi oração está de pé. Puxa, minha família está de pé. Puxa, eu tenho um emprego. Puxa, eu tenho um salário. Puxa, eu tenho uma fé. Puxa, eu estou na casa do Senhor. Rapaz, se a gente for falar de tanta coisa que o Senhor tem nos dado e que a gente às vezes nem se dá conta, nem percebe. Jovens, adolescentes que muitas vezes têm a tendência, de se revoltarem, não sei, é a fase, faz parte, infelizmente, mas José percebeu as coisas boas acontecendo e focou nessas coisas e sabia que Deus tinha um controle de todas essas coisas. O resultado de tudo isso, amados. Em terceiro lugar, José deixou de lado o ressentimento. O capítulo 50, já encerrando essa meditação. O capítulo 50, o verso 17. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. E depois o verso 19 a 21. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Sabe o que aconteceu aqui? Depois você lê a história lá, é lindo. Do 37, pode ler até o 50 aqui, em nome de Jesus, fica como lição de casa. Sabe o que aconteceu? José foi recebido lá com Faraó, e ele mostrou a Faraó um sonho que Faraó teve, revelou esse sonho a Faraó, interpretou esse sonho. O sonho de Faraó era 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E José disse: olha, 7 vacas magras significa 7 anos de escassez, e 7 vacas gordas significa 7 anos de fartura. E aí disse para Faraó: olha, nós vamos começar primeiro com as 7 vacas gordas, o que significa que nós temos tido abundância, vamos guardar alimento. E começou a fazer armazéns, e a estocar alimento, e a fazer lá, naquela época lá, os depósitos, os silos, que não existia mais, os armazenamentos lá de alimentos, e foi guardando. Depois vieram 7 anos de seca, de fome, e aí o Egito já era dominante no mundo e se tornou uma potência mundial, uma potência do mundo inteiro. E aí José foi colocado por Faraó como governador de todo o Egito. Ele caiu nas graças de Faraó, porque ele não se deixou levar pelas, com perdão da palavra, pelas desgraças que lhe sobrevieram. Por muito menos do que isso, amados, nós estamos blasfemando contra Deus. Por muito menos do que isso, marido e mulher estão brigando, se degladiando. Por muito menos do que isso, pais e filhos estão se rebelando uns contra os outros. Por muito menos do que isso, as pessoas estão perdendo a fé, a esperança. Muito menos do que isso, as pessoas estão se desviando do caminho de Deus. Mas José, ele sofreu tudo isso, e ele
cria no seu coração, Deus está no controle. Ele via em cada situação aquilo de bom que acontecia e valorizava aquilo. E aquilo levantou, e aquilo um dia o fez ser o segundo homem mais importante do mundo naquela época. Porque o Egito era um país dominante, como é hoje os Estados Unidos. E naquela época, Faraó o colocou como o seu auxiliar mais direto. Capítulo 41, nós estamos indo e voltando aqui nos textos para nós entendermos e abreviando aqui as leituras. Mas o capítulo 41, o verso 42 e até o verso 44. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, o rei, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Ou seja, abaixo de mim só você, José. Arrepia ler isso, irmãos. É forte isso. Não é fácil chegar lá não, né? Porque quando chega lá, todo mundo só quer saber como que você conseguiu, né? Mas como pode? E sabe quantos anos José tinha aqui? 30 anos. Sabe quantos anos ele tinha lá quando nós fizemos a primeira leitura? 17 anos. Foram 13 anos, né? Se eu estou certo na conta. Foram 13 anos de sofrimento, de injúria, de difamação, de escravidão, de prisão e tudo isso junto. 13 anos para ele chegar nas graças de Faraó. Mas ele esperou porque ele focou no Deus que tem o controle de todas as coisas. E ele focou naquilo que Deus estava fazendo de bom na vida dele. As pessoas reconheciam Deus na vida de José. Será que as pessoas reconhecem Deus na sua vida? Vamos ficar em pé, amados. Vamos chamar o ministério de louvor aqui, por favor, para a gente encerrar esse momento. O Deus poderoso. Poderoso esse nome é. E saiba, amados, aprenda, por favor, vamos aprender. Deixe o Senhor ter o controle da sua vida. Deixe o Senhor controlar. Não fique se entregando às coisas ruins. Foque as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Não fique observando as coisas negativas. Foque nas coisas positivas que o Senhor tem feito. O Senhor tem te dado a vida. O Senhor tem te dado a força. O Senhor tem te dado a alegria. O Senhor tem te sustentado. Foque nessas coisas. Foque naquilo que o Senhor tem feito por você. Foque naquilo que o Senhor tem sido para a sua vida. Analise a sua vida diante do Senhor agora. É um momento para isso. É um momento de você dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe por aquilo, Senhor, que tenho pensado, que tenho feito. Me perdoe, Senhor, porque tenho sido levado por situações que muitas vezes não precisaria ser dessa forma. Eu poderia ter suportado, eu poderia ter entendido, eu poderia ter atribuído o controle ao Senhor. Eu poderia ter entregue a minha vida ao Senhor. Eu poderia ter deixado o Senhor cuidar de mim. Mas eu mesmo queria estar no controle. Senhor, eu não quero mais. Eu não posso. Eu preciso, porque o poder é teu. Vamos declarar isso. Que o Senhor é poderoso. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus.
esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Amém. Eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio que o Senhor é poderoso para me dar direcionamento. E através desse exemplo de José, eu crer que ainda que haja o fracasso, ainda que venham situações adversas, difíceis, eu devo entender que o Senhor está no controle, porque o Senhor é poderoso. Eu devo entender que em toda situação, ainda que tenha dificuldade, tem algo bom que o Senhor está mostrando, ensinando. Eu preciso entender que quem dirige a minha vida é o Senhor. Eu preciso entender também que eu não posso guardar ressentimentos ou mágoa. Eu preciso perdoar, porque assim como José perdoou, assim como ele perdoou os seus irmãos, assim como ele se tornou um berço para que Jacó e todo o povo de Deus viesse ao Egito e fosse alimentado através da vida de José, porque ele recebeu a sua família, ele recebeu todas as pessoas ali que formavam o clã familiar, todas as pessoas que formavam ali o povo de Deus, os hebreus, ele recebeu no Egito com honra. Ele os alimentou, ele os protegeu, ele os guardou, e Faraó esteve com ele, porque Deus preparou a vida de José para isso. Mas não só porque tinha uma missão, um propósito de Deus para José, mas porque José se submeteu a esse propósito. E mesmo sofrendo tantas adversidades, ele confiou no Senhor. Confia no Senhor, amado. Pai, em nome de Jesus, recebe as vidas, recebe as nossas vidas. Que nós possamos entender, Pai, que muitas vezes, Deus, ao invés de nós olharmos para a abundância que temos, nós só observamos a escassez. Ao invés de olharmos para o poderoso Deus que tem o controle de todas as coisas, nós olhamos para os problemas, para as dificuldades. Ao invés de valorizarmos as situações que o Senhor coloca, as bênçãos, os provimentos, os livramentos do Senhor, nós esquecemos de olhar essas coisas abundantes e bênçãos do Senhor e olhamos apenas para as desgraças. Senhor, abre os nossos olhos, faça-nos entender que o Deus que nós servimos é poderoso, que nós confiamos no teu poder. Recebe as nossas vidas, meu Deus, recebe a tua igreja, recebe, Pai, porque nós confiamos no Senhor, para a glória do Senhor. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque podemos entender que contigo, Senhor, nós sempre venceremos. Amém? Pode sentar. Deus abençoe você que está nos acompanhando nessa transmissão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma semana de vitória. Amém? Glória a Deus. Poderoso esse nome é.